Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês do estúdio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, também no centro histórico da cidade de São Paulo. Reforçando o que deve ser reforçado, primeiro agradeço a todos vocês que estão acompanhando o programa aqui do SBA nas redes sociais. O número tem crescido bastante, eu estou muito satisfeito e convido seus amigos para acompanhar. Lá no site tem link para o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e mais algum que eu não me lembro. E aí você acompanha as minhas travessuras quando eu estou no estúdio, quando eu estou fora do estúdio, tá bom? Sinto que há algo vibrando aqui, deve ser meu telefone, mas eu não vou desligar agora, é ele mesmo. Então, acompanhe as redes lá e vão em frente. Bom, hoje o assunto deste programa é um assunto um tanto quanto amplo, porque sempre que meu entrevistado vem aqui, a gente acaba fazendo ele faz um comentário mais ou menos geral sobre as principais commodities. Mas hoje, acho que é porque o tempo tá bom, tá dando apetite, eu vou começar falando de proteína animal, que são as carnes, né? Que tem aí o mundo está vivendo um período complicado. Temos a China, coronavírus, Estados Unidos, China, que parece que assinaram um acordo fase 1. Todo mundo que eu ouvi sobre esse acordo falou que a China não vai cumprir nada. Não sei. Até porque os chineses têm muitos milhares de anos de história, né? Então eles sabem negociar. Mas chega de falar, vou agradecer a presença aqui do César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio agora do Itaú BBA. Acertei tudo? Muito obrigado. E vamos começar falando de carne. Tem aquela história de que você já me contou aqui, que se a gente fosse atender os chineses ia faltar boi para atender, né? Como é que está a situação da proteína na tua visão neste momento, proteína animal? Olha, Hash, primeiramente obrigado pelo convite, né? Fico bastante grato de voltar aqui. Finalmente você me convidou novamente, porque eu acho que eu já vim aqui mais de 10 vezes e estava faltando o seu convite. Te dei descanso um pouco. Então tá bom, espero que dessa vez você fique feliz que eu te trouxe um queijo muito bom. Eu ia falar isso no final, agora tem que interromper aqui. Finalmente a gente veio o queijo da canastra. Como é o nome do seu pai? Fernando. Sou Fernando, obrigado. Eu sei que o senhor que pagou. Ou foi você que pagou? Não, foi ele que pagou. Obrigado, senhor Fernando. Vou aproveitar tudo, viu? Até o papel. Mas vamos lá. Legal. Hash, a gente continua vivendo um momento muito turbulento lá fora, na China, especialmente por conta da grande demanda de carne que eles têm, né? Desde o ano passado, aquela história da peste suína africana, o rebanho chinês de suínos ainda não se recompôs, ele está só começando a melhorar os números, né? Ou seja, parece que tem um início de uma tentativa de realojamento dos leitões, mas tudo indica que isso vai demorar até isso virar carne efetivamente. Então, em função disso, a gente tem uma perspectiva aí de que a China importe 35% a mais, somando carne de boi, frango e suíno para esse ano, sendo que aproximadamente 4 milhões de toneladas de suíno, 3 de bovinos e quase 1 milhão de toneladas de carne de frango. É a menor dependência de frango, porque eles estão produzindo bastante e precisa menos, né, da importação, é o fato. Então, isso está nos favorecendo muito desde o ano passado e não mudou esse ano, né? Acho que a novidade é essa questão do coronavírus, é uma preocupação grande, né? É trágico, mas a China tem nesse momento peste suína, né? Febre suína africana, gripe aviária e gripe humana, né? Que é o coronavírus. Então, uma situação extremamente complicada, delicada. Os mercados, especialmente desse final de semana, né? Estão muito sensíveis com a possível evolução ou controle dessa doença, né, o coronavírus. Aparentemente, os mercados estão entendendo que está caminhando para melhor, ou seja, isso vai ser contido. Se assim for, né, se nós não caminharmos para um caos, igual a grande maioria eu acho que acredita, né, vai ser uma situação que deve ser controlada, a gente tem um curto prazo meio complicado, porque muitas cidades estão fechadas, né, as informações é que as pessoas ficaram muito isoladas, com autorização para sair só para ir no supermercado, se abastecer. Então, primeiramente, isso para o consumo de alimentos é o último a que tende a sofrer, mas não quer dizer que está tranquilo.
Então, passado esse período mais tenso, né, nós acreditamos que vai ter um efeito rebote, né? É como se fosse uma grande greve dos caminhoneiros, né? Ou seja, paralisa o país durante um tempo e depois você tem que ter uma reformação desses canais. Então, não falo em greve de caminhoneiro que tem um zum por aí, mas vamos lá. Sempre tem, né? A gente então vê dessa maneira, que, ou seja, vai ter daqui a pouco um efeito contrário, né? Ou seja, parece que as exportações estão, os números não estão mostrando isso ainda, né? Dos números que estão saindo, as parciais estão muito boas. Mas a gente sabe que tem problemas lá, cargas que aparentemente não tem nem tomada para todos os containers, tem problemas. Então, é tenso curto prazo, mas isso não vai comprometer o ano, a menos que caminhe para um cenário de caos em termos do controle do coronavírus. Mas eu tenho visto os mercados, em geral, apostando que isso deve ser contido, né? A China está injetando bastante recursos para lidar com esse problema, baixando juros, fazendo um grande movimento, né? E isso deve surtir efeito. Apenas um comentário. O Xi Jinping, né? Xi Jinping está com uma encrenca, peste suína, as gripes todas, H1N1, só não tem o SARS, né? O COD-1 vírus agora, o corona. Hong Kong, que está aquela encrenca que eles não têm o que fazer. E os americanos pressionando, né? Quer dizer, é um famoso inferno astral. Olha, né? E é incrível, né? E tem gente que está tirando até 0,5% do PIB da China esse ano por conta de todos esses problemas, mas né? Seria explicável, né? Porque é muita tragédia. É muita coisa de uma vez só. Da China para o Brasil. Eu vi ontem, sexta-feira, eu fui ver o fechamento dos mercados e numa dessas empresas de análise de mercado dizia que das 30 e tantas praças checadas, né, conferidas lá, 21 apresentaram alta da arroba do boi no mercado interno. O preço que eu vi, Araçatuba, você vai comentar depois do intervalo. É 200 pila à vista e 202 a prazo. Comentário do César depois do intervalo. Vamos lá, um intervalinho rápido. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Eu converso aqui com o consultor de agronegócio do Itaú BBA, César de Castro Alves. Antes do intervalo eu tinha falado desse negócio da arroba, do boi. Vamos ver os comentários do César. Arroba não tem chance de cair não, né? Olha, toda essa história que a gente acabou de discutir aqui, né, da possível enorme importação chinesa, não vai cair, Resch, não tem como, né? Aquela alta muito forte do final do ano passado, que a carne descolou muito aqui no mercado doméstico, a gente achava que não ia se sustentar porque é um preço de carne, né, o chamado boi casado, que a gente nunca viu, R$17, alguma coisa assim. Passado o período de final de ano, que foi muito forte, a carne caiu, né, bastante, veio ali para os 12 e agora voltou a subir, ou seja, o mercado interno ele está reagindo, né, também a uma organização da entrega de gado por parte dos produtores, né? Nessa época tem pasto, o produtor consegue dosar as vendas e os frigoríficos estão precisando comprar para exportação e também para atender o mercado interno. Então a carne subiu um pouco, né? Não é aquele nível do final do ano, aquilo é insustentável, mas a gente vê que isso refletiu no boi, né? Então a arroba hoje em curto prazo em São Paulo é R$200 e as telas futuras para o final do ano, no outubro, novembro, estão ao redor de 220. Então, um cenário muito bom para pecuária, para boi, quem vai ter animal para entregar esse ano. Entretanto, né, sempre tem um porém, o preço do bezerro explodiu, né, junto com todo esse ambiente eufórico, vamos dizer assim, da pecuária de corte. Então, quem está indo atrás da reposição agora e esse bezerro vai ficar pronto talvez daqui a 1 ano e meio, se for criado a pasto, coisa assim, ele depende de um boi mais valorizado lá na frente, né, ou seja, nesse nível, para que essa conta feche. Se a gente tiver algum problema lá na frente, preocupa muito, porque o bezerro escalou muito, né? Agora vai ser provavelmente a hora do criador, porque nós tivemos há muitos anos com a margem da cria muito comprimida, né? Ou seja, os produtores estavam abatendo vaca e agora a gente tem menos oferta de bezerro e uma enorme procura. Então provavelmente o bezerro vai continuar subindo e esse é o que seria um risco para a pecuária, embora o cenário para os próximos anos também é muito positivo.
Quanto vale um bezerro hoje? Ao redor de R$ 1.900, dependendo da qualidade Isso dele. um bezerro do quê? De 12 Bezerro meses? de 200 quilos, né? 6 arrobas. Esse é o indicador do CPEA, né? Está ao redor de 1.800. É um bezerro um pouco mais leve. A gente, nas muitas negociações, você tem um bezerro um pouco mais pesado que isso, até 250 quilos. Então aí já vai para próximo de R$ 2.000. A gente ouviu muito falar em negócio nessa faixa de preço. Tá, esse bezerro que está com 6, 7 arrobas é para... Ele vai ficar pronto daqui a uns 2 anos, se for criado num sistema extensivo, Sim, né? isso. Ou até em 1 ano, se for um sistema mais intensivo. E eu acho que acredito muito que isso vai acontecer esse ano. Ou seja, os produtores vão investir em tecnologia, suplementação a pasto e o confinamento também, né? Que foi um excelente negócio ano passado, mas agora tem o boi magro, assim como o bezerro, subiram. E o negócio depende de uma arroba mais alta lá na frente, porque além do bezerro mais caro e o boi magro, a gente tem o milho também esse ano, né? Que é um outro... Que é a última cotação que eu vi em Campinas, CIF, já está 52, por aí, fechou a semana por aí. O que eu ia te perguntar é o seguinte, o mercado interno, suponhamos que o Brasil cresça 2,5%, 3% em 2020. Isso seguramente vai ser um outro fator de pressão, Sem dúvida. porque brasileiro gosta de carne, né? E tem anos que ele está... Eu li sexta-feira, ontem à noite, sei lá, que a alta, essa última alta, eu não sabia eu achei que no carnaval as pessoas dançavam. Mas diz que tem a ver com o carnaval, que aumenta o consumo, eu não sabia disso. Os 4 dias, né? Tem gente que faz churrasco. Todas as proteínas estão subindo desde o começo do mês de fevereiro, né? Tivemos um janeiro de acomodação forte e agora em fevereiro nós estamos vendo desde o início do mês, frango, suíno, a carne de boi e principalmente o ovo também. O ovo está mais de R$ 100, né? A caixa no atacado, que são 30 dúzias. É um preço muito elevado. Então tá todas as proteínas subindo. Animadíssimo o mercado agrícola, né? Tivemos um enchente aqui no CEAGESP, 50 milhões de prejuízo, o preço do tomate deve ter subido, não sei, mas sobe, né? Porque Sobe. Hortifruti vai subir, essas chuvas hortifruti, é que hortifruti é rapidinho. É rápido. Que significa como se fosse proteína animal ao frango, né? 40 dias já muda toda. Mas quando sobe é 50%, né? Então faz um estrago. Tem que lembrar, porque tem uns amigos meus pecuaristas, eles acompanham o programa, lá o Niemeyer, enfim, esse pessoal todo, fala, pô, Resch, você esquece sempre de falar, hoje eu lembrei, por isso que eu vou falar. Você esquece de falar que nós ficamos 5 anos com a arroba do boi valendo por volta de 145. Isso é verdade, né? Sim, sim. Então verdade. Agora estão tirando um pouco o pé do... É sempre assim, né? Na hora que vem um motivo, né? A produção está enxuta, né, Resch? A verdade é essa. A pecuária ela é um livro-texto, na verdade, né? Ou seja, épocas de preços ruins desestimulam a produção, o produtor descarta a vaca, o bezerro deixa de nascer, chega uma hora que falta carne. Então agora nós estamos vendo a chegada da China juntamente com a nossa economia melhorando, né? Então é natural que você tenha uma transferência de renda aí para o elo para trás, né? Para dentro da porteira, vamos Quer dizer dizer, assim. quem tiver bezerro hoje está na boa. É um excelente momento, viu? Excelente. Você vê muita gente tentando chegar agora, né? Como sempre, mas o bezerro é uma coisa, o ciclo é muito longo da vaca, né? Até ela, né? Não, tem uma época que eu tentava explicar o que era um contrato de opção, ou sei lá, mercado futuro, e um cara de Araçatuba me falou, Resch, isso aí é o FICA. Como é o FICA? Não, a gente com swap, futuro, opção, call, né? Put. Isso é o FICA. Como é o FICA? Não, se você quiser fazer esse negócio aqui em Araçatuba, o cara tem aqui 80 ou 100 vacas. Você dá uma grana para ele e você fica com os bezerros. É um contrato de futuro à moda do interior. Exatamente. Bom, o milho é o seguinte, eu queria ouvir um pouco de você, mas já tem outro intervalo. O milho é o seguinte, o Brasil deve produzir mais de 100 milhões, né, de toneladas, o preço não arrefeceu, porque tem um consumo enorme aqui e tem contrato de exportação já também com volume alto. Como é que vai evoluir essa questão do milho? Eu acho que a minha opinião é que há muito espaço para melhorar a produtividade. O que você acha a gente vai saber daqui a pouco.
Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o consultor de agronegócio do Itaú BBA, César de Castro Alves. Antes do intervalo eu falei do milho, vamos ouvir a opinião do César sobre o milho. O milho, e acho que o César já nessa época já vinha aqui. O milho foi durante décadas o primo pobre da soja, né? A soja é dolarizada, a soja é isso, é aquilo, e o milho, até a crise, que a saca de milho foi R$ 40 por aí. Aí o pessoal da indústria de produção animal se deu conta que o milho tem uma importância muito grande. Além disso, o Brasil tornou-se um dos principais exportadores de milho do mundo. Tem Estados Unidos, tem Brasil, a China produz e consome mais de 100 milhões de toneladas, e a Argentina, que tem a sua produção. Mas o Brasil esse ano deve atingir um recorde. Independente disso, os preços estão aí no patamar de 50 pila. É isso mesmo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nós só vamos ter a oferta de milho sendo reconstruída depois da safrinha, né, Regi? E ela está só sendo plantada, começando agora. Então, você diz que você acredita no aumento de produtividade do milho, ele pode, sim, a gente poderia aumentar muito. O problema é que a safrinha, por princípio, ela já é numa época meio arriscada, né? Sim. Porque pega aí o final de chuvas, início do inverno, acaba sendo... O Cerrado como um todo, Mato Grosso, sempre foi muito resiliente, né? Agora, o sul do país ali, né, Paraná, Rio Grande do Sul, são regiões que sofrem um pouco mais. O Rio Grande do Sul não é tão relevante para a segunda safra, mas Paraná bastante, Mato Grosso do Sul. Então, você tem riscos ali por conta do climático. Esse ano em especial, existe uma preocupação se a safrinha vai ser toda plantada dentro da janela, que fecha agora dia 20 desse mês em alguns estados, alguns vai até dia 10, aí você tem alguma... 10 de março. 10 de março. Passou desse período, começa já a ficar sujeito a problemas. Apesar disso, o preço está tão alto que a gente acha que produtores vão plantar milho até em beira de estrada, se possível, né? Para tentar, porque mesmo com menor tecnologia e com certos riscos, vale a pena arriscar por essas áreas porque o preço está muito bom. Então, tem que dar tudo certo na safrinha para a gente chegar nos 100 milhões de toneladas, né? Sendo que a safrinha é uns 75 milhões de toneladas. É possível que dê tudo certo, os prognósticos climáticos são bons, vistos de hoje, né? A gente não tem nada. E a colheita o plantio do milho safrinha, que é função da colheita da soja, houve atraso no plantio lá no ano passado, né? Em outubro, novembro ali. Estava seco, acho. Estava muito seco, mas a colheita da soja está vindo muito bem. Agora em Mato Grosso já está com 45% colhido, então está até acima da média histórica, se não me engano um pouco abaixo do ano passado, mas não há um grande problema em princípio. Mas vamos ver, fechando a janela, o que ficou para fora. E aí a gente vai poder ter uma sensibilidade melhor do que esperar dessa produtividade. De qualquer jeito, um quadro meio bastante complicado, porque assim, tudo dando certo, a gente já tem um quadro de milho meio ajustado. Então, se tiver qualquer problema aí, mesmo na safra americana, né, que o balanço global de milho, ele não é complicado. O complicado é o nosso interno. Mas se tiver um problema no milho americano durante o plantio, que vai ser no primeiro semestre, é claro que o mercado do milho pode reagir em Chicago e aí a gente tem um segundo semestre diferente. Porque o que está todo mundo apostando é que a curva vai acomodar. Agora, menor escassez, mas depois de setembro o milho tem, se não me engano, é R$ 40 contra 50 de hoje, né? Então é bem diferente. Mas nós tem que dar tudo certo, né? Então está meio perigoso e provavelmente a demanda interna do frango, do suíno, vão ser fortíssimas. Então... você falou do problema técnico, tem uma questão técnica entre soja e milho, que é o seguinte: a soja, mesmo que ela apanhe um pouco com a seca, se chove num determinado período, ela se recupera, que é o que deve ter acontecido aí. Exatamente. O milho não, se pegar numa fase aí, que eu não me lembro o nome, ele não se recupera. É o florescimento. Que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora na primeira safra, né? Que inclusive complicou mais ainda o quadro, que era esperado uma oferta, e na parte do sul, Rio Grande do Sul, nós vamos ter quebra de 20% a 30% no número final. E o Rio Grande do Sul, um dos mais relevantes estados produtores de milho primeira safra. Então o mercado ficou mais aquecido ainda depois desse problema. Então
Para a soja no Rio Grande do Sul, ela não sofreu tanto, mas o milho estava na fase crítica quando faltaram as chuvas ali, né, final do ano e início de janeiro. Então, pegou o florescimento e quebrou mesmo a safra. Então, amplificou esse problema de curto prazo que a gente tem. Quer dizer, não vai ter refresco no mercado de milho. Porque Só se... tá lidando com um período, tem aí a tal janela, tem o clima que pode tem ajudar. Clima, tem quer dizer, safra americana. E exportação o quê? 40 milhões de... Uns 35 talvez esse ano, né? A gente deve colher 100, se tudo bem, se tudo correr bem, exportar uns 35, 40, não sei se teria 40 para exportação. E no curto prazo nós estamos importando, né? Virou paridade de importação os preços aqui entrando no milho, se não me engano, principalmente do Paraguai, né? Pelo sul do Brasil, ali faz sentido. Então, a safrinha é a esperança de resolver esse quadro. O mercado é assim mesmo, né? Tá barato o que você importa, tá caro você exporta. Isso. Né? O feijão é que vai pagar a conta do milho, né? Porque o pessoal vai deixar de plantar feijão, porque o milho está muito bom. Quando for mais na frente, nós vamos ter falta de feijão carioquinha, provavelmente. Aí o preço sobe de 40 para 100, 150, né? Feijão também é quase hortifruti. Ele sobe, mas aí vem a safra e ele cai de novo. Exatamente. Então compre feijão lá de casa. A gente já estamos caminhando no final, né, Kleber? Kleber não, Vitor. Uma rápida pincelada na sua opinião, não sobre o queijo da canastra que eu vou comer com a maior alegria, mas obrigado, senhor Fernando, mais uma vez. Café. Qual é a tua visão aí, rapidamente? Olha, Resch, eu acho que o café já reagiu, né? Teve um enorme rally no final do ano, devolveu praticamente tudo e agora voltou a subir café R$500 hoje. Eu acho que o café vai firmar o preço, né? A gente tem uma safra esse ano a ser colhida muito grande, né? É tida É como uma das safra, melhores. na minha opinião, entre 20% e 25% maior. Isso significa 60 milhões de sacas na base da Conab, 70 no USDA. Folga o quadro esse ano, mas no ano que vem, né, que eu tenho mais de um ano que eu estou acreditando que 2021 é um ano mais complicado em termos de oferta de café, porque o Brasil, mesmo o Brasil volta a colher safra baixa, né, o ano que vem, e o consumo mundial crescendo quase 3 milhões de sacos por ano, e os nossos concorrentes no ritmo de 1%, né, Vietnã nos seus 30%, Colômbia nos 14%, Indonésia nos 11%, e todo o resto nos 50 milhões de sacos, mais ou menos. Sem problema no mundo, o ano que vem a safra pequena do Brasil aperta o quadro. Porém, as chuvas que caíram agora em janeiro, que inclusive foram muito fortes e trágicas em partes de Minas Gerais, no geral tem sido boa para café, tem sido boas, né? Então, a safra do ano que vem, que será menor nossa, ela pode ser um menor não tão pequeno, porque está tendo um crescimento dos ramos laterais, né? Os plagiotrópicos do café, muito positivo. Isso vai virar espaço para florada. Agora, antes que eu tome pancada aqui, essa florada só vai começar a ser formada em setembro desse ano. Então tem muita água para passar debaixo da ponte. Setembro de 2020. Setembro de 2020. Até lá muita água. Até lá muita água. Então se a gente pode ter problema aí, então... Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Feliz em te receber agora com outra legenda, né? Consultor de agronegócio do Itaú BBA. E sucesso lá para você. Obrigado. E eu estou à disposição aqui. De vez em quando a gente vai conversando. Mais uma vez agradeço ao senhor Fernando. Olha a minha alegria, senhor Fernando. Só em pensar no canal. Obrigado, até o próximo. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau.